E, não, estou muito feliz de estar aqui, né, com o Ralph e a Alice, com vocês, de poder servi-los através do ensino da palavra. Mas estou um pouquinho ainda mais feliz, querido, por estar entrando num assunto que eu particularmente amo falar sobre isso, que tem a ver com os dons ou as manifestações do Espírito Santo. Estou um pouquinho mais feliz ainda de saber que vocês já vêm num ritmo aí de 3 meses, buscando ao Senhor. São agora 3 semanas, né, de oração, de jejum. E eu creio que tudo isso, com um pouquinho mais de expectativa no seu coração, vai nos permitir ter um fim de semana muito especial e marcante. Isso não vai ser especial ou marcante, querido, porque alguém veio de fora ministrar, mas porque você, de fato, está tendo a postura correta de buscar, de desejar, de crer, de alimentar a expectativa. E eu creio, querido, eu tenho visto testemunhos extraordinários de coisas que Deus tem feito na vida das pessoas que estão no nosso seminário e a gente nem orou. Em alguns casos eu fico sabendo o que aconteceu muito tempo depois, né? Tem gente que tem tido experiência com Deus ao longo do dia ou durante a noite enquanto dorme, e eu sei que isso não tem a ver apenas com o seminário, mas com o coração que tem fome de Deus. Em Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Irmão, sabe para quem Deus vai dar água? Para quem quer a água, para quem valoriza a água, para quem vai beber a água, para quem não vai desperdiçar a água, né? É por isso que ele diz: eu vou derramar água sobre o sedento. Então, quanto maior a sua fome, a sua sede, o seu interesse, maior a probabilidade, não apenas que de uma experiência. O que eu estou crendo é para um tempo novo, é para um fluir maior, é para um rompimento nas coisas do Espírito. Então, deixa eu te dizer o que nós vamos fazer. Nós vamos ter 4 sessões. Hoje à noite é a primeira delas. O crente não gosta muito da palavra sessão, né? Nós vamos ter 4 ministrações. A primeira delas, hoje à noite, eu vou dar uma introdução e um panorama geral a respeito dos dons, do sobrenatural de Deus. E a minha intenção é mostrar para você que o sobrenatural é simples. Não é algo tão complexo, tão difícil ou tão distante como muito crente imagina. Eu quero mostrar, querido, que o sobrenatural é simples, ele está ao seu alcance, ele está à sua disposição. E eu espero, com a graça de Deus, botar sal debaixo da sua língua e te deixar ainda com mais sede. Amanhã nós vamos ter 3 ministrações. A ideia é que a gente tenha um período das 3 às 5, dê um break, um intervalo de uma meia hora. Aí nós vamos ter uma segunda sessão de ministrações, das 5h30 às 7h30, vamos dar um outro break de uma meia hora, né? Por que eu estou dizendo a ideia, irmão? Porque isso não é uma promessa, só Deus sabe o que vai acontecer aqui amanhã. Então, é uma intenção de como a gente quer fazer a coisa. E depois desse segundo intervalo de meia hora, nós voltamos das 8, né, até mais ou menos umas 10, pode terminar antes. Normalmente termina depois, irmão, quase nunca antes, mas, né, dependendo como a coisa render durante o dia, que nós vamos saber. O que nós vamos fazer amanhã? Em cada um desses 3 momentos, eu vou ministrar sobre o que eu vou explicar hoje, ser um grupo ou categoria de dons. Nós temos na Bíblia 9 manifestações do Espírito Santo. Eu vou te mostrar pela Bíblia que elas se encaixam em 3 grupos, de 3 manifestações cada um. Um desses grupos é o que nós chamamos dos dons de revelação. São a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Esses 3 dons têm características muito parecidas e eles estão relacionados com revelação. É por isso que nós os chamamos de dons de revelação. Existe uma outra categoria de dons, que são os dons de poder. São aqueles que estão relacionados à manifestação do poder de Deus, no sentido de interferir mesmo nas circunstâncias, de ter intervenções que são, né, percebidas pelos olhos das pessoas. Esses dons são o dom da fé, a operação de milagres e os dons de cura. E temos também os 3 dons que chamamos de dons vocais. São aquelas manifestações faladas. Dom da profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Pastor, qual vai ser a ordem que o senhor vai falar? Não sei, amanhã nós vamos descobrir, né? A gente vai sentindo. Existe uma ordem que eu gosto de abordar, mas não é necessariamente o caminho. Por que eu estou dizendo isso?
Normalmente, quando nós entramos na parte dos dons de poder, principalmente quando falamos sobre cura, o que a gente tem experimentado, né? Se Deus não der essa direção, eu não vou inventar, mas tem sido muito frequente. Deus tem manifestado, né, uma unção de cura, e a gente tem podido ter uma aula prática de como fluir nos dons de cura, e muita gente ser curado. Agora, eu não vou dizer em qual momento, porque tem uns abençoados que eles querem escolher o momento. Eu acho que eu não vou às 3 da tarde, porque eu planejei almoçar uma feijoada. Irmão, repreenda essa feijoada, ou coma pouco, tá bom? Um dos dois. Porque o importante é que amanhã você tenha, né, o gás, você aguente o pique aqui, porque eu vou dizer para você, vai valer a pena, tá certo? Como nós vamos terminar a noite? Depois de ensinar a respeito de cada um desses dons, dentro das suas categorias, nós vamos terminar tendo um momento de uma vazão profética muito forte nesse lugar, que eu chamo de liberação ou ativação de dons. Irmão, pensa num tempo que vai ser uma festa. Há 22 anos já, Deus me dirigiu a ministrar dessa forma, faz 22 anos que eu faço isso. Nunca falhou uma vez. Então não vai ser agora, não vai ser a credulidade de nenhum de vocês que vai me derrubar agora. Quando nós começamos a orar por essa transferência de dons, já há 22 anos Deus me deu uma palavra. E o Senhor me disse, eu vou fazer com que sinais se manifestem nos corpos das pessoas. E o tipo de sinal que eles vão receber vai dar testemunho do tipo de dom que está sendo liberado e transferido. Então nós não vamos ter apenas a transferência ou ativação de dons, mas muitos de vocês vão ter o testemunho sobrenatural de qual é o tipo de dom que está sendo liberado, ativado, transferido. Eu sei que quando eu falo isso, não ficam me olhando com a cara de não sei não, mas eu vou repetir. Não é a sua incredulidade que vai me atrapalhar. Mas cuidado que ela pode te atrapalhar, né? Então, Deus vai fazer algo especial, eu creio, né? E eu quero te encorajar a manter seu coração aberto ao Senhor. Não tem como, querido, apesar de nós termos um bom período de ministração, não tem como esgotar o assunto. Nós vamos dar um bom panorama, nós vamos dar uma boa, né, arranhada aí no assunto, mas eu acredito que a partir desse fundamento, Deus ainda pode te levar a estar construindo, edificando sobre isso. E fica aí para você, meu encorajamento, para que você possa aproveitar cada momento desse tempo e desses dias. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, outra versão diz operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém. Querido, a chave do que
eu quero apresentar hoje, esse vai ser o trilho para amanhã, ela está no versículo 1. Quando Paulo diz a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Na verdade, a ignorância nunca vai ser favorecida nem encorajada na Bíblia, porque ela traz muito dano. Em Oséias 4,6 a Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. A ignorância, que é a falta de conhecimento, ela traz resultados danosos. A palavra de Deus nos encoraja, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, diz, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. O conhecimento, querido, de uma forma prática, ele pode ser abençoador. Eu não estou falando apenas sobre a gente acumular informação, mas estou falando sobre um conhecimento que vai desatar na minha e na sua vida algo maior, mais profundo e mais intenso do que aquilo que a gente já tem provado até então. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apesar dele dizer que a verdade liberta, nós podemos acrescentar que é o conhecimento da verdade que faz isso. Então, a ignorância, querido, ela não é favorecida, né, encorajada, exaltada em lugar nenhum na Bíblia. Mas se tem um lugar onde Deus fala de forma clara a respeito do assunto, é aqui. E se tem um assunto onde Deus diz, nessa área eu não quero que vocês sejam ignorantes, ele diz, é a respeito dos dons do Espírito Santo ou das manifestações do Espírito Santo. Agora, durante muito tempo eu interpretei de forma equivocada essa frase, não ser ignorante. Porque eu lia esse texto e avaliava isso a partir da minha própria ignorância, que durante muito tempo eu tive sobre os dons do Espírito. Eu era ignorante, irmão, no sentido extremo, absurdo, absoluto e completo. Porque eu nasci e cresci numa igreja que eles praticamente davam a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos. Que tudo aquilo que você lê no livro de Atos foi só para aquela época, né? Que isso tudo acabou, que Deus já não é mais o mesmo, Ele não se move da mesma forma, as coisas mudaram. E por ter crescido nesse ambiente, eu era uma pessoa completamente ignorante sobre a pessoa, sobre o poder e os dons do Espírito. Durante muito tempo, querido, eu não fazia ideia o que era o Espírito Santo. Para mim, o Espírito Santo era uma força, uma energia, um poder, uma coisa. Eu não entendia que ele era uma pessoa, não entendia muito menos que ele era Deus. Mas eu também não sabia absolutamente nada a respeito dos dons do Espírito. Eu me lembro porque meus pais tinham fome de Deus. Eu me lembro de reuniões onde eu estive com eles, onde a gente presenciou as manifestações dos dons. Na época eu não entendia com clareza o que era aquilo, mas eu me lembro de momentos que ainda que eu fosse criança daquilo me ter sido muito marcante. Eu me lembro de um culto onde uma pessoa se levantou falando em línguas e a outra interpretando. Depois houve o testemunho de alguém da própria igreja, né, que era uma pessoa de ascendência russa e que era parte daquela igreja, e ela diz, olha, eu conheço fulano que falou, eu conheço, né, a pessoa que interpretou, e a pessoa diz, o que eu estou pasmo é que nenhum dos dois conhece a minha língua. Mas ele diz, esse homem levantou falando em russo fluente, e a interpretação desse outro foi exatamente a mesma. E aquilo trouxe um temor sobre todo mundo, eu era muito criança. Mas eu me lembro que a palavra que Deus trouxe era sobre perdão, sobre reconciliação, sobre conserto. O pastor mandou fechar a porta da igreja, que é daquelas tipo de garagem que baixava. E foram horas de concerto. Eu me lembro quando criança, o temor que eu estava naquela reunião. Porque a presença de Deus era tão real, parecia ser tão palpável, que parece que dava para a gente pegar naquilo. Eu me lembro de alguns momentos onde eu vi algumas coisas acontecendo ligadas aos dons. Mas durante muito tempo isso não esteve, né, como parte do meu dia a dia. Eu fui batizado no Espírito Santo aos 15 anos de idade. Eu falei em línguas 3 dias e 3 noites, quase sem parar. No entanto, ninguém me disse o que era aquilo. Ninguém me disse para que aquilo servia. E quando eu voltei daquela experiência, junto com outros adolescentes à igreja, a gente se reunia, a gente começava a falar em línguas um com o outro. Brincando que era gringo, fingindo que era gringo. Né? Um fala, o outro responde. Um não entendia o que eu estava falando, não entendia o que estava respondendo. Mas a gente não sabia o que era aquilo, não sabia para que servia, não sabia como usar. E o fato é que, mesmo depois de ter recebido algumas coisas, a gente demonstrava o tamanho da nossa ignorância. Isso me fez durante muito tempo, é óbvio, depois lendo a Bíblia eu descobri,
né? O que fala em línguas, não fala a homens, mas a Deus. Eu lembro do dia que cheguei, galera, sujou. Não dá mais para nós falar um com o outro, não, porque parece que a Bíblia está dizendo que esse negócio é para falar com Deus, né? E a gente foi aprendendo aos poucos, batendo cabeça. Eu queria ter tido, desde os meus 15 anos, um seminário como esse que você vai ter, que pode te ajudar, querido, te colocar num trilho, te ajudar a ganhar tempo, não só a não perder, mas a ganhar tempo, em relação ao seu crescimento, ao seu treinamento, do que eu vou chamar aqui de a escola do Espírito. Então, durante muito tempo, eu era tão ignorante, que eu não sabia quantos dons tinha, eu não sabia os seus nomes, eu não sabia como eles funcionavam. Então, cada vez que eu lia Paulo falando a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes, eu pensava nisso a partir da minha própria ignorância, que eu mesmo durante muito tempo manifestei. Mas quando Paulo está falando sobre não ser ignorante a respeito dos dons, ele não está falando de ignorar a existência dos dons. Porque, na verdade, ele está escrevendo a uma igreja que conhece as manifestações do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo chega a fazer a seguinte afirmação: nenhum dom vos falta. E a palavra traduzida dom, lá no início, é a mesma traduzida aqui, carisma. Fala das manifestações do Espírito. Ou seja, dessas 9 manifestações que Paulo relacionou, ele diz para a igreja de Corinto, não está faltando nenhuma para vocês. Quando a gente começa a avaliar qual era o problema da igreja de Corinto, não era que eles não sabiam a respeito dos dons, não era que eles não conheciam os dons no sentido de não saber da existência. Era justamente o contrário, os dons estavam se manifestando naquela igreja. No entanto, os irmãos não tinham instrução a respeito de como se mover nos dons ou como interagir com o Espírito Santo no terreno dos dons. Então, as correções dizem respeito a eles poderem fluir melhor naquilo que haviam recebido. Então você vai ver Paulo dizendo em 1 Coríntios 14, se alguém for profetizar, ele diz 2, no máximo 3, o resto vai ficar calado. E diz, esses 2 ou 3, um de cada vez, não vão nem falar juntos. E diz, se alguém falar em línguas, que haja quem interprete. Se não houver quem interprete, então fica calado na igreja, fala só com você e com Deus, não precisa ser todo mundo te ouvindo. Toda a instrução de Paulo, querido, não é para um povo que ignora a existência dos dons. É para gente que já tinha os dons, mas precisava entender como funcionar melhor na questão dos dons. Então, eu quero partir de algo aqui que vai ser um fundamento, ou como eu disse, o nosso trilho. Nós não precisamos apenas saber que tem dons do Espírito Santo. Nós não precisamos apenas saber quantos são, quais os nomes deles. O meu propósito aqui, querido, é tentar te ajudar a entender como esses dons, de forma prática, funcionam. Como o Espírito Santo vai trabalhar na minha e na sua vida o fluir dos dons. Para que a gente aprenda a interagir com ele. Porque quando Paulo está dizendo, vocês não podem ser ignorantes, ele diz, vocês têm que aprender agora. Aprender o quê, querido? Era aprender como fluir nos dons, e não só a respeito deles. E o que eu quero te mostrar pela palavra de Deus, querido, é que o sobrenatural é simples. As manifestações dos dons são simples. O que é espetacular é o resultado final. Mas o processo através do qual acontece é simples. E a minha intenção aqui, querido, é desmistificar os dons do Espírito. É tentar te mostrar que é tão simples, que você vai se encorajar um pouquinho mais a respeito de poder estar sendo usado por Deus também em relação aos dons do Espírito Santo. Vira para o irmão ao seu lado e fala, eu tenho certeza que Deus vai usar muito a sua vida. Amém? Agora, vamos a partir disso, querido, procurar entender algumas coisas. Eu me lembro que aos 15 anos de idade, recém-batizado no Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, eu querendo trabalhar para Deus, servir a Deus, eu me uni a um grupo de evangelismo, que era um ministério interdenominacional. Eles saíam para as ruas todo sábado falar de Jesus, né, evangelizar essas pessoas, mas antes de sair, gastava-se um tempo orando, gastava-se um tempo adorando, gastava-se um tempo, né, tendo instrução e ministração da palavra. Depois a gente saía pregar, né, falar de Jesus e fazia um arrastão com todo mundo que demonstrava realmente o interesse em algo mais do que só fazer uma oração de confissão. E a gente trazia aquela turma toda. E aquele tempo, querido, se tornou algo muito especial e marcante para mim, que era um moleque de 15 anos de idade,
Porque eu comecei a ver as ações e as manifestações do poder de Deus. Outro dia alguém me perguntou, pastor, o que eu preciso para ver o poder de Deus em ação? Eu falei, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa. Porque Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Por sinal seguir, irmão, você tem que se mexer. Você tem que sair primeiro. Né? Quando que Jesus disse que os sinais seguiriam? Ele diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Uma das melhores coisas que eu e você, querido, podemos fazer para ver o sobrenatural é nos engajarmos na obra de Deus. Ganhando pessoas, procurando cuidar bem delas. Você pode dizer amém? Eu comecei a descobrir aos poucos a autoridade do nome de Jesus. Foi nesse grupo que eu expulsei, né, meu primeiro demônio. A gente passou a dizer que debutou ministerialmente quando expulsa o primeiro demônio. Né? A primeira vez a gente nunca esquece. Me lembro de um bêbado que eu peguei na rua e eu falei para ele que eu queria levá-lo para a igreja. Ele falou, mas a coisa não quer ir lá não. Eu falei, que coisa? Ele falou, não, eu tenho 7 demônios. Eu pensei, conversa. Porque Jesus, minha primeira reação, eu nem lembrei de Maria Madalena que tinha 7 demônios. Foi Jesus disse, quando um sai, vem mais 7, então tinha que ter 8. Eu pensei, a conta é errada. E apostando na minha equação matemática, eu pensei, não deve ser verdade. Por via das dúvidas, eu procurei nosso líder. Falei, ó, o cara está falando que está endemoniado. Ele falou, normalmente quando está, não fala. Aí eu me enchi de coragem, irmão, acreditando que não estava. Eu falei, não, nós vamos te levar lá na igreja e qualquer coisa Deus vai agir. Mas assim, nem imaginava. Eu lembro quando ele chegou na porta da igreja, na hora de botar o pé dentro, ele estacou. E eu olhei e falei, que foi? E disse, a coisa não quer entrar aqui não. Ah, não gosto de você. Falei, em nome de Jesus, essa coisa não vai te pedir dinheiro. Mas, irmão, cheio de coragem, imaginando que não tinha. De qualquer forma, ele entrou. E quando ele entrou e chegou na sala, que nós começamos a orar, eu poucas vezes tinha visto alguém, né, manifestar de uma forma tão terrível, né, ter uma manifestação demoníaca como aquela. Quando o cara caiu para o chão e já começou a serpentear, eu só faltou dizer, demônio, dá licença. Eu saí e fui chamar o líder. O líder do grupo era um pastor ainda solteiro, tentando resolver a vida dele. Estava lá conversando com a irmã. Eu cheguei, cara, preciso da sua ajuda. Acho que ele pensou, isso é coisa do cão. Né? Ele olhou para mim e falou, te vira, você me vê fazer isso o tempo todo. Eu falei, que eu faço? Vai lá, manda sair em nome de Jesus. Eu falei, e se falar que não sai? Aí você vai falar que sai sim. Né? Eu comecei, irmãos, aos poucos, ter experiências com o poder de Deus. Eu lembro de um bêbado que já tinha aceitado Jesus umas 10 vezes seguidas. Eu fui me aborrecendo daquilo. Porque ele orava comigo, quando terminava, eu não lembrava mais nada. Não lembrava quem era ele, quem era eu, o que a gente tinha feito. Eu falava, não, estou falando de Jesus. Ah, Jesus, eu quero Jesus. Aí lá ia nós. Irmão, depois de umas 10, eu me irritei. Eu botei a mão na cabeça daquele cara e eu falei, em nome de Jesus Cristo, eu cancelo todo o efeito do álcool agora. Eu exijo que essa mente fique lúcida. Quando eu falei isso, esse cara levou-lhe um susto. Ele arregalou os olhos, olhou para mim e falou, você é um bruxo. Eu falei, por quê? Ele falou, fiquei careta, sumiu o efeito do álcool. Eu falei, agora você vai ouvir Jesus. Aos poucos, querido, eu comecei a descobrir o que Deus podia fazer. Mas foi o líder daquele grupo que me deu a primeira palavra profética que eu me lembro. Eu cheguei num culto e foi isso que me atraiu a querer estar naquele grupo de evangelismo e trabalhar ali, porque eu entrei naquela igreja a primeira vez, ninguém nunca tinha me visto, ninguém me conhecia. Esse camarada chegou até onde eu estava, no meio do louvor, e falou, olha, Deus mandou te dar uma palavra. Para mim, cresci num ambiente, uma igreja bem tradicional, eu achei que ele ia ler um versículo da Bíblia, quando falou, vim te dar uma palavra. Né? E quando eu falei, pode entregar a palavra, irmão, pensa num cara que lascou uma profecia para cima de mim, e daquelas bem dada. E eu fiquei impressionado, não só por ele falar de segredos do coração, de coisas que ele não tinha como saber, né? Mas pelo próprio testemunho do Espírito Santo naquela hora. Meus pais dizem, quando eu era criança, já profetizavam sobre o meu ministério, e que eu que não lembro. Mas a primeira que eu me lembro foi essa. E aquele dia eu fui para casa, como diz a moçada, me achando. Irmão, não sei se eu fui andando ou flutuando. Porque eu ficava pensando, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo que há, falou comigo. Cara, pensa no negócio, subiu a cabeça. Isso aí começou a me ajudar a entender um Deus de relacionamento pessoal. Porque eu, quando criança, irmão, pensava que Deus relacionava com a gente por atacado. Eu não tenho, assim, toda a idade do Ralph. Brincadeira, eu sou um ano mais velho que ele. Mas eu sou da era mecânica, irmãos, antes da era digital.
E quando criança eu pensava muito, na minha cabeça as ilustrações eram muito em relação à máquina, né? Não era o que na cabeça da criançada de hoje o negócio já todo digital. Então eu pensava, como é que Deus consegue lidar com tanta oração que sobe para Ele todo dia? Então eu imaginava que no céu tinha uma máquina coletora de orações. Que as orações iam entrando no tubo principal e aí ia espalhando por assuntos. Anjo ia, né, família para cá, pedido de cura para lá. Desde criança sempre imaginei que o tubo do dinheiro era o maior de todos. Porque desde criança eu vejo os crentes pedir dinheiro para Deus, irmão, uma coisa impressionante. Mas eu ficava tentando imaginar como era isso, porque eu não conseguia conceber um Deus interagindo com cada pessoa que estivesse servindo a Ele ou falando com Ele. Mas foi a partir dessa palavra profética que Deus me fez descobrir um Deus de relacionamento pessoal. Que Deus sabe coisas da sua vida que nem você sabe. Jesus disse que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Fala sério. A gente fica pensando, em primeiro lugar, não é uma informação que eu preciso. Segundo, está certo, na cabeça de uns é mais fácil contar do que na de outras, mas Ele sabe coisas sobre você, querido, que talvez nem você consiga entender a relevância. Mas Ele conhece a cada um de nós de uma forma pessoal e íntima. Paulo diz aos Coríntios que um dia nós conheceremos todas as coisas, como também somos plenamente conhecidos. Ou seja, o exemplo que ele dá de que nós vamos conhecer tudo, nós vamos conhecer do jeito que a gente é conhecido, porque nós somos completamente conhecidos por Deus. Eu comecei a entender um Deus que tinha um plano para a minha vida, não só para a vida dos outros. Eu comecei a entender um Deus que tinha um ministério proposto para a minha vida. E a partir dessa palavra profética e o entendimento que ela trouxe, isso revolucionou a minha relação com Deus. Mas um dia eu comecei a pensar, se cada crente recebesse uma palavra profética como a que eu recebi, mal sabia eu que em muito lugar não estava faltando, estava sobrando profecia e acontecendo do jeito errado. Mas eu pensei, se cada crente recebesse uma palavra profética como a que eu recebi, descobrisse o Deus do relacionamento pessoal, como eu descobri, eu pensava, eu tenho certeza que a vida deles ia ser diferente. Mas eu ficava pensando, mas por que será que não está tendo tanta profecia? Aí deduzi eu, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, que estava faltando profeta. Então fui para Deus e me ofereci. Falei, Deus, quero te ajudar a resolver seu problema. De vez em quando alguém pergunta, pastor, como foi seu chamado para o ministério? E eu brinco, até hoje não sei se ele me chamou ou eu que me ofereci. Eu aprendi isso com Isaías, irmão. Deus pergunta, quem enviarei? Diz, estou aqui. É nós, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolada, diz que o profeta diz, é nós! Né? Aqui, quando estou no Rio, tem que botar um X no fim, né? Além do é nós. A gente acha o máximo o jeito que vocês falam o S. Um estudioso dos fonemas diz que o carioca e o fluminense, né? Tem que fazer essa distinção, ele chega a chiar de 2 a 3 anos da vida dele, de tanto que fala. Mas para nós isso soa até assim charmoso. Então, imagina Isaías, que morava em Cabo Frio, dizendo, é nós. Né? E eu decidi me colocar diante de Deus como voluntário. Falei, Deus, quero te ajudar a resolver esse problema. Então, se o senhor estiver precisando de um profeta, eu estou aqui. Estou à sua disposição. Mas como Deus não me respondeu nada, eu fui procurar aquele pastor e falei, olha, que Deus te usa, eu já não tenho mais a menor dúvida. Porque no início ainda ficava, será que é isso com todo mundo? Será que não foi coincidência? Eu pensava, não tem como ser coincidência as coisas que ele falou. Né? Mas eu passei meu tempo de prova e de incredulidade. Mas eu vi Deus usar tanto esse cara, profecia, língua e interpretação, palavra de conhecimento, que chegou uma hora, eu falei, quando você diz, Deus me falou, eu falei para ele, eu já nem duvido mais. Eu falei, eu acredito que Deus te falou. Aí eu falei para ele, eu só queria te fazer uma pergunta, como é que é a voz de Deus? Como é que Deus fala? É voz de homem? É voz de mulher? É sempre a mesma voz? Tipo, quando você atende um amigo, você já consegue reconhecer ou não? E eu comecei a fazer um monte de perguntas. Algumas delas, até eu hoje tenho vontade de rir das perguntas que eu fazia. Mas eu lembro que eu falei para ele, me ensina as manhas do negócio. Me dá aí o caminho das pedras, que eu falei, cara, você é bom nesse negócio, eu queria aprender a fazer isso aí também. E é engano nosso, querido, achar que não se aprende o sobrenatural ou a se mover nos dons. A gente tem visto Deus restaurar o discipulado na igreja. E eu sou muito grato a Deus pelo MDA, quem pode dizer o mesmo? Amém? Mas dentro do discipulado, querido, se existe uma área que nós ainda precisamos de restauração.
é um treinamento muito prático de levar as pessoas a entenderem como funcionar ou como se mover no sobrenatural. Porque outro dia alguém me perguntou, pastor Luciano, como é que a gente aprende a mover nos dons? E a minha resposta foi muito simples, falei, movendo. É o que está na Bíblia, querido. 1 Coríntios 14, 31. Paulo diz, todos podereis profetizar, um após o outro. Ele diz, para que todos aprendam. Então ele diz, todo mundo pode fazer, vamos um de cada vez. Ele diz, para quê? Para que vocês aprendam. Então como é que eu aprendo a fazer? Fazendo. Como é que você aprendeu a andar quando criança? Andando e caindo. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Alguém aqui fez um cursinho no Senac de 10 lições para aprender a andar de bicicleta? Eu não conheço ninguém, irmãos. Primeira das 10 lições, só os fundamentos teóricos. Bicicleta, vem de biciclo, 2 rodas. Aí eu me imagino alguém questionando, mas a minha tinha 4, porque a minha tinha 2 rodinhas do lado, né? Aí diz, esse aqui é o guidão. É mais chique do que guidão, é o guidão. Isso aqui, que hoje vocês chamam só de bancos antigos, chamavam de selim. Quantos são da época do selim? Sem se entregar que é tão velho, hein? As leis do equilíbrio, né? Vai cair para a direita, vira para a direita, vai cair... Irmão, no início a gente andava em zigue-zague, até aprender a se equilibrar. Nenhum de nós foi fazer um monte de aula teórica. A gente ficava observando quem andava. E a gente ia tentar. Irmão, na vida espiritual, como é que você aprende a orar? Orando. Não adianta você só falar para o povo sobre como ora. Você quer ver um crente crescer na vida de oração, irmão? É colar ele desde novo convertido com gente que ora. Ele vai aprender a orar. Porque tem coisas que nós aprendemos na prática. E eu quero te dizer, querido, em relação aos dons, não é diferente. Tem gente esperando o dom ser derramado sobre ele, movendo o mais alto nível de perfeição para dizer, eu vou começar. Você não vai começar nunca. Porque você não começa a mover no dom de forma perfeita. Você cresce no dom à medida que você se exercita nele. Para não parecer heresia o que estamos falando, então vamos ir dando o texto bíblico. 1 Coríntios 14, 12. Paulo diz, visto que desejais dons espirituais, e diz, procurai progredir neles, para a edificação da igreja. Isso significa o quê? Que a gente progride, a gente melhora, a gente se aperfeiçoa em fluir no dom. Agora, são conceitos, querido, que normalmente não nos foram passados. Porque alguns de nós imaginam que o Espírito Santo, de repente, vai pegar você à força, vai jogar um negócio na sua vida que de uma hora para outra vai estar funcionando. E o conceito que nós temos, querido, é muito equivocado sobre os dons. A igreja, hoje em dia, precisa desmistificar a sua visão dos dons e entender a simplicidade. Eu fui até aquele pastor e falei, e aí, me ensina o caminho das pedras? Me ensina as manhas do negócio? Eu comecei a fazer as perguntas. Como é que Deus fala? Como que você ouve a voz de Deus? E, à medida que ia falando, ele ia rindo. E uma hora ele olhou para mim e falou, Luciano, eu não ouço Deus com o meu ouvido. Quando ele falou isso, eu fiquei surpreso. Falei, se você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Ele falou, não, Deus fala comigo por meio de uma impressão. Falei, para mim impressão é coisa de gráfica. Eu falei, não estou entendendo isso. E aí ele falou, Luciano, tenta imaginar algo interior. E à medida que tentava explicar, ele falou, não imagina algo espetacular, uma voz sendo ouvida, porque, irmão, não sei você, mas quando eu ouvi um pastor dizer, Deus me disse, eu imaginava um cara andando por aí ouvindo vozes. Né? Eu pensava que era desse jeito, até porque eu tive uma experiência, ali pelos 12 ou 13 anos de idade, ou 11, quando a gente já não lembra mais o ano, é porque está ficando velho. Né? Mas eu tive uma experiência de um dia eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Então, aquilo foi algo inusitado, foi algo único na minha vida, mas foi muito marcante. Eu estava num campeonato daqueles que a gente fazia de bairro, né? Diz que riqueza de pobre é filho. Eu cresci num lugar, irmão, que era tanta criança, mas tanta criança, que a gente fazia a seleção da rua. Era tanta gente para formar o time, que tinha que fazer a seleção da rua. Aí a gente fazia torneio de uma rua contra a outra, que era assim né, a Copa do Bairro. E o dia eu fui escalado para jogar na seleção da minha rua. Era aquela época que quem tinha que chute no pé a gente chamava de burguês, que a maioria jogava descalço. Jogo de camisa era todo mundo com a mesma camisa do mesmo político ou do mesmo supermercado. Era uma coisa assim, mas a gente se divertia, irmão, mais do que muita gente hoje.
E eu tô lá, fui escalado, né? Recebi um lançamento, uma daqueles, açucarado na cara do gol, sobrou eu e o goleiro. Dei-lhe um drible no goleiro, que ele passou assim vazado, era só empurrar a bola para dentro. Mas eu estava nessa época com um problema no meu joelho esquerdo, que de vez em quando eu perdia o apoio dele. Ele simplesmente, né, dobrava, eu não conseguia segurar a perna. E foi depois de eu ter passado pelo goleiro, era só entrar com bola e tudo, meu joelho falhou, eu caí. Eu lembro daquela terra vermelha, eu vi aquela bola saindo para o lado de fora. Tomei-lhe uma vaia até do meu time, do outro time, da torcida. Irmão, eu não me lembro mais se eu esperei o jogo terminar ou não. Mas eu fiquei muito envergonhado com aquilo. E como a maioria dos crentes faz, eu saí reclamando com Deus. À medida que eu saí para ir embora, eu falei para Deus, eu devo ser o único que te teme aí dentro. Eu falei, os maconheiros estão botando bola na rede, uma atrás da outra. Eu devo ser um dos únicos que te representa aqui. E você me deixa passar uma vergonha dessa? Não sei se mais gente aqui já quis discutir com Deus, irmão. Eu, felizmente, já fiz isso algumas vezes. Na hora que eu resmunguei desse jeito, eu ouvi uma voz. A voz disse assim, eu toquei o seu joelho, como eu toquei a coxa de Jacó, porque eu não te chamei para o futebol, mas para a minha obra. Irmão, pensa num cala-boca. Tá bom, desculpa a vergonha que eu passei. Aquele dia, irmão, eu desisti do futebol, porque o joelho só dá problema quando eu ia jogar futebol. E tudo o resto que eu fazia não me incomodava. Então, eu aposentei cedo na minha carreira, quando tinha ainda passado pela seleção da minha rua. E por causa daquilo, eu imaginava quando alguém dizia, Deus me disse, que alguém tinha ouvido o que eu ouvi. Então esse cara está dizendo que ele não ouve, aquilo para mim é confuso. Aí eu falei, mas como é que é esse negócio? Aí ele falou, você tenta imaginar algo interior. Eu falei, interior como? Ele diz, parecido com um pensamento, um sentimento. Não é uma voz, não é uma visão, não é algo espetacular, é algo dentro de você. Irmão, a minha sensação como adolescente é que tinha alguém chutando todos os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado. Eu falei, isso é tão parecido com o pensamento ou sentimento? Eu falei para ele, que garante que não é você pensando ou sentindo? Aí ele olhou para mim e falou, aquela palavra profética que eu te dei, era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa, que ela arrebentou. Ele começou a me dizer, Luciano, o problema da maioria das pessoas é que eles querem que o negócio seja muito extraordinário. Eles criam essa expectativa. E porque Deus está agindo de forma simples, eles não conseguem perceber. Deixa eu te dar alguns exemplos disso na Bíblia. Os 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus se revelou para eles, ressuscitado. A Bíblia diz que os 2, perdão da palavra, os 2 cabeção não reconheceram. E eles estão lá cheios de expectativa. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel. Irmãos, eles tinham fantasiado uma coisa mirabolante de como o Messias se revelaria. E quando eu e você, irmão, nos movemos só dentro de expectativas exageradas, às vezes a gente não percebe a maneira simples que Deus está se movendo. A gente não enxerga. Naamã, o general sírio, vai até Israel porque ouviu dizer que Eliseu poderia ser um instrumento para a cura dele. Quando chegar lá, Eliseu não vai nem atender o cara, não sai nem no portão da casa receber o homem. Ele manda o menino dar o recado, diz, ó, vai lá no Jordão, toma 7 caldos, que fala caldo, mergulho. Dá 7 mergulhos, toma 7 banhos lá e você vai ficar bom. Irmão, Naamã ficou doido. Por que ele ficou doido? Porque aquilo feriu uma expectativa. Ele diz assim, eu achava... Fala para o irmão ao seu lado, fala, cuidado com o que você acha. Naamã diz assim, eu achava que o homem de Deus viria, colocaria sua mão sobre mim, invocaria o nome do seu Deus, mas já tinha um filme na cabeça dele de como tinha que ser as coisas. Agora o cara me manda tomar 7 mergulhos no Jordão, vou-me embora. Irmão, o cara não veio de outro bairro da cidade. Ele não veio da cidade vizinha, ele veio de um outro país. Numa época em que locomoção e transporte não era como nós. Agora, eu imagino os criados todos, nós fizemos toda essa viagem para nada. Quando ele diz, vamos embora, um deles, antes de ir embora, ergue a mão, imagina ele, permissão para falar. Na minha cabeça, imagina um Naamã meio estressado. Fala! E o menino diz para ele assim, o servo disse, meu senhor, se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Claro que ia fazer, estava esperando coisa difícil, mas não me pediu nada difícil, só faço. O moço olha para ele e diz, então por que não faz a fácil? E é o momento que Naamã tem a revelação da vida dele. E diz,
Como diria o bom fluminense, é mesmo. Ele vai lá e decide fazer o simples, e funciona. Irmão, tem muita gente desistindo, abortando o sobrenatural, porque na cabeça dele tudo tem que ser mais mirabolante e complexo do que deveria ser. Jesus chega no tanque de Betesda, vamos dar mais exemplo bíblico. Uma multidão de enfermos. Irmão, para alguém com o ministério de Jesus, aquilo era um prato cheio, era para deitar e rolar. A Bíblia diz que ele só conseguiu curar um enfermo. E para esse um ele ainda intima o cara, diz: ei, você quer ou não quer ser curado da sua enfermidade? Qual o problema dele? O cara diz: ó, querer eu quero, eu estou aqui faz um tempão. Porque a Bíblia diz que eles estavam lá, por quê, querido? De tempos em tempos. Descia um anjo do céu, agitava as águas, o primeiro que entrava na água era curado. Irmão, Deus tem manifestações extraordinárias e espetaculares. Mas muitas vezes essas manifestações não vão acontecer todo dia, não vão ser toda hora, não vão ser o tempo todo. Quando Paulo, a Bíblia diz em Atos 19, 11, que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Alguém disse, eu acho que foi Kenneth Hagin, com muita propriedade: se existe milagre extraordinário, então existe milagre ordinário. Porque só dá para ter extraordinário que se tem ordinário. Então, não estou negando, querido, que hajam manifestações extraordinárias. Mas nós precisamos entender que não é só dessa forma que elas fluem. Então Jesus está lá e diz: quer ser curado? O cara diz: querer eu quero. Mas está difícil. Irmão, até esse um deu trabalho para Jesus. A maioria não percebeu Jesus passando. Por quê? Ou estava olhando para o céu, de onde é que veio o anjo, ou para a água, mexeu ou não mexeu. E a maioria deles não percebeu Jesus andando no meio deles, porque estava só esperando as evidências espetaculares, quando na verdade tinha à disposição algo simples. Elias está na caverna, irmão, veio terremoto, veio fogo, veio vento forte. A Bíblia diz que Deus não estava em nada daquilo. De vez em quando ele pode vir dessa forma, ele não vem só dessa. Aí a Bíblia diz: houve um cicio, um sopro suave e tranquilo, e Elias reconheceu que Deus estava no sopro tranquilo. Quem está entendendo, diga amém. Aquele camarada olhou para mim, esse pastor falou: Luciano, o problema da maioria dos crentes é que eles mistificam demais a operação dos dons. Ele falou: a manifestação do Espírito Santo é simples. Ele falou para mim: você quer profetizar? Ele falou: eu tenho certeza que você vai profetizar. Porque a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele falou: essa vontade em você não está aí à toa. Ele falou: já tenho certeza que é Deus trabalhando isso. Mas ele falou: se você acha que de uma hora para outra você vai levantar profetizando, né, num nível de manifestação do dom espetacular, ele falou: não é assim que vai acontecer. Você vai ter que crescer no dom através do exercício. Ele disse: você vai ter que entender a simplicidade do dom. E eu creio que a maior parte das pessoas que ele não consegue entender é esse aspecto da simplicidade com que Deus age. Ele olhou para mim e falou assim: Luciano, lembra aquele conselho que eu dei? Porque nesse grupo a maioria eram jovens. Muitos eram até relativamente novos convertidos. E a gente começou a ter problema no grupo, que era um tal, né, do rapaz dar uma cantada em cima da moça. Né? Eu lembro que esse pastor dizia: quando chama de irmãzinha já tem algo diferente. E estava tendo muita confusão. Um dia ele chamou a galera e disse: vamos arrumar esse negócio. Agora que vocês se converteram, a coisa não funciona como era no mundo. Ele disse: eu não quero saber ninguém, né, engraçando com o outro depressa, querendo dar cantada em cima do outro. Ele disse: vocês têm que aprender a relacionar. Primeiro deu um bom sermão, falando não só sobre a importância de orar, mas ele falou: se aproxima, tenta descobrir quem é a pessoa. Tenta descobrir, além de uma aparência bonitinha, se existe um mínimo de compatibilidade de relacionamento. Então ele dizia: vai se aproximando aos poucos, um passo de cada vez, vai dando um sentido, porque quando você está chegando perto, antes de declarar, descobre que a coisa não era bem o que você pensou, do jeitinho que foi chegando, vai saindo, vai tirando o time de campo, e não fica aquela coisa chata do cara já ter se declarado depressa. Aí ele tocou no assunto, disse: lembra disso? Falei: lembro. Ele falou: pensa que em relação à profecia você vai fazer algo parecido. Ele disse: você não vai chegar se declarando. Você não vai chegar de cara dizendo para alguém: assim diz o Senhor. Ele falou: você vai chegar aos poucos. E eu falei: como assim? Ele falou: Luciano, sabe como que a profecia vai começar? O que você vai ter não é necessariamente uma palavra profética, uma revelação. Ele falou: o que você vai ter no início, eu classifiquei, ele não chamou desse jeito, eu apelidei disso depois.
é uma suspeita profética. Suspeita profética não é a revelação. Pastor, como que é a suspeita profética? Eu defino ela mais ou menos assim: parece que talvez, quem saiba, pode até ser, que Deus esteja querendo falar alguma coisa que eu não sei bem direito o que é. Mas rola uma suspeita. Ou como diria um bom pentecostal, tem mistério. Ele percebe que tem algo diferente. Ele falou: Luciano, com você no início vai ser ou no momento de oração, ou no momento de louvor e adoração, que é uma hora que você está mais suscetível, sensível para Deus. E de repente você vai olhar para alguém e vai bater a tal da suspeita profética. Irmão, a primeira a gente nunca esquece. Me lembro um dia naquele grupo, a gente tinha um tempo de louvor, adoração, de oração. Nunca me lembro qual era primeiro. Mas um rapaz chegou no meio, entre um e outro, então ele estava bem atrasado. Ele entrou, sentou bem perto da porta. E quando sentou, eu estou ali, não me lembro se estava orando, adorando. Eu olhava para ele, irmão, e algo começou a me chamar a atenção. Começou a me bater uma suspeita profética. Acho que Deus quer falar com esse cara alguma coisa. E aí eu comecei a orar. Falei: Deus, se o Senhor quiser falar com ele, eu estou aqui, estou querendo ser treinado, estou querendo minha oportunidade. Né? Lembra de mim, Senhor, eu estou disponível. Ficava olhando para ele e orando. Enquanto eu orava, essa suspeita começou a ganhar forma dentro de mim. Me veio um negócio no coração. Ele brigou com o pai dele essa semana. Ao mesmo tempo eu pensei: irmãos, hoje a gente ainda é muito mais ministrado sobre família do que antes, e ainda tem tanto problema. Então você imagina, eu à época eu tinha 15 anos, sei que a gente teve a revelação que o jovem brigou com o pai, era a coisa mais comum do mundo. Aí eu fiquei orando, falei: não, tem que ter mais. Enquanto eu orava, me veio uma suspeita profética mais definida. Não, normalmente ele briga com a mãe, com o pai não. E o nível de desentendimento que ele teve com o pai, nunca teve antes. E à medida que eu ia orando, aquela suspeita ia ganhando forma. Aí eu lembrei desse meu amigo me instruindo. Ele falou: não chega se declarando. Então eu falei: vou dar um passo de cada vez. Fui até onde ele estava, cheguei: e aí, amigão, tudo bem? Primeiro passo. Ele me deu um sorriso amarelo que não convenceu ninguém: tudo bem. Eu pensei: tá bem nada. Aí dei o segundo passo. Falei: por acaso você brigou com seu pai essa semana? Ele já me deu uma olhada diferente. Aí eu ganhei um pouquinho mais de ânimo. Falei: você não costuma brigar com seu pai? Não. Com a sua mãe sim, com seu pai quase nunca. É verdade. Eu falei: você teve uma briga com ele nessa semana como nunca antes. Trocaram ofensa como nunca antes. Ele já está me olhando, irmão, com os olhos arregalados, assustado. E eu vou dando um passo atrás do outro, vou chegando cada vez mais perto. Falei: o seu coração está assim, 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 cheio de condenação, achando que você não pode sair pregar o evangelho hoje. Aí ele me olha assustado e diz: como é que você sabe isso tudo? Era minha deixa. Deus me disse, aleluia! Agora, vamos imaginar outro cenário. Chego perto dele: e aí, amigão, tudo bem? Tudo. Você brigou com seu pai essa semana? Não. Não mesmo? Não. Não mesmo? Não. Diante de Deus, brigou ou não brigou? Não. Nem a briguinha? Não. Aí pergunto: por quê? Por nada, por curiosidade. Irmão, sabe o que esse pastor me ensinou? Ele falou: Luciano, um dos maiores problemas de quem está aprendendo a mover nos dons é o excesso de zelo que ele tem com a reputação. É o medo de errar. Se começar, que não seja de uma forma simples, e deu uma errada torta no começo, o cara já enterra o dom. Então ele disse: tem que entender a maneira como o dom opera. E naquele dia, ele começou a me dizer: Luciano, quando ele falou que a coisa era muito parecida com um pensamento, um sentimento, ele falou: deixa eu te ajudar a entender como o Espírito Santo fala. Ele me perguntou: você tem certeza da sua salvação? Eu falei: tenho. Você saísse da igreja agora, fosse atropelado, uma carreta fizesse picadinho de você, você tem certeza que está salvo? Eu falei: na hora. Aí ele falou para mim: alguma vez Jesus já te apareceu para dizer que você está salvo? Meu filho, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Eu falei: não, Jesus nunca me apareceu. Ele falou: talvez um anjo de Deus veio para você, trouxe uma fotocópia autenticada do livro da vida, só número de protocolo tal, chama isso aqui na entrada que vai dar certo. Eu falei: não. Ele falou: você nunca viu nem Jesus, nem anjo? Nunca vi nada. Nem o céu, nunca vi o céu também não.
Aí disse, mas talvez você ouviu uma voz de trombeta anunciando. Não, eu também não vi, não ouvi nada nunca. Ele olhou para mim e falou, então como é que você sabe que você é salvo? Que evidência, que garantia você tem que ser salvo? E eu olhei para ele, a resposta que eu dei, irmão, é que eu dou até hoje. Falei, eu sei, porque sei, porque sei. Devia ter dito, né? Como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. Irmão, eu sabia que eu sabia que eu sabia muito. Eu só não sabia como é que eu sabia. Mas eu sabia. Não sabia de onde vinha tanto sabimento, tanta sabeção, mas eu sabia que eu sabia que eu sabia. Então eu falei para ele, eu sei, porque sei, porque sei. Aí ele falou, eu vou tentar te explicar a lógica de como é que você sabe. E qual é a fonte da sua sapiência. Só para mostrar que eu sabia falar bonito, tá bom? Ele diz, em Romanos 8,16, a Bíblia diz assim, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que alguém pode ter certeza da salvação, irmão? Porque tem o Espírito Santo dentro de si. E ele está trazendo um testemunho. Esse testemunho não é uma voz audível. Não é uma visão espetacular, extraordinária, impactante. É uma convicção interior. Aí ele me disse, se num dos assuntos tão importantes da caminhada com Deus, que é a certeza de salvação, Deus decidiu falar não por uma voz, uma visão, mas por um testemunho interior do Espírito Santo. A pergunta que aquele pastor me fez aquele dia, por que é que você acha que em outras áreas ele não pode falar da mesma forma? Ele me citou quando Paulo diz aos Colossenses, seja a paz de Deus, o árbitro, o juiz em vossos corações. E me falou, Luciano, muitas vezes eu tomo decisões sobre fazer ou deixar de fazer algo. Não porque eu tive uma visão ou ouvi uma voz, mas por ter ou não ter paz. Ele falou, nós podemos ter esse nível de direção no nosso íntimo. Então ele falou, você quer aprender a fluir com Deus, a profetizar, a conhecer a liderança de Deus na sua vida? Ele me disse, ouça o seu coração. Só que o problema, querido, é que para a maioria de nós isso não tem cara de que é espetacular. Porque é tão simples, que às vezes a gente não pode ser Deus. Esse pastor me falou, Luciano, o resultado é espetacular, o processo é simples. Ele falou, aquela palavra profética que eu dei para você que mudou sua vida. Ele falou, para você foi algo concreto, mas para mim que estava falando era abstrato. Eu não sabia do que eu estava falando. Ele diz, você passou um filme na sua cabeça porque você tinha os detalhes de tudo que eu estava falando. Para mim que estava falando, você não tinha filme nenhum, as coisas não faziam nem sentido. Ele diz, para você foi objetivo, para mim que falei foi subjetivo. E aí ele começou a me mostrar, querido, que a coisa ficou muito espetacular depois de acontecido. Na hora era simples. E é isso que a gente tem que entender sobre os dons. Eu estava dando esse seminário. De 2 em 2 anos, então, eles fazem isso, acho que foi janeiro de 2013. Pastor Paulo Jeff, pastor Eibe, me chamaram para poder falar a todos os pastores das igrejas da paz, que se reúnem a cada 2 anos, lá em Santarém. E falou, Luciano, eu quero que você fale sobre os dons. E eu tinha 16 horas, nunca me deram tanto tempo para falar dos dons. Não estou falando mal de quem deu tempo, na verdade, eu que não dei tanto tempo, os outros me dão tempo, pronto. Aí, a gente pôde, além do ensino, ter muita aula prática. E eu me lembro do momento que eu estava falando sobre cura. E comecei a ministrar para algumas pessoas. Falei, gente, nós vamos mostrar que o sobrenatural é simples. E a ideia era falar sobre cura. Mas, de repente, eu vi o pastor Eibe lá no fundo. E o sobrinho dele, o Josias, filho do Lucas, tinha chamado ele para o lado, estava conversando. A hora que eu vi aquela cena, me deu um impulso de que eu tinha que me meter naquela conversa. Eu não sabia absolutamente nada do que ia acontecer, mas eu sabia que eu tinha que me meter lá. O que eu fiz? Pulei do púlpito e saí correndo. Eu tinha que atender aquele impulso interior. No caminho, uma pessoa sai e me pega pelo braço, pelo amor de Deus, ora por mim, para eu ser curado. Em nome de Jesus, seja a oração mais rápida que eu já fiz até hoje. Tipo assim, me larga meu braço, me deixa correr fazer o que Deus mandou fazer. Eu nem lembro quem era, pelo que eu orei, o que foi, mas eu sei que eu corri e cheguei lá. Quando eu estou chegando perto, eu tive a sensação de que Deus ia me usar no profético. Mas eu não fazia ideia do quê. E aí eu entrei e falei, desculpa, eu preciso interromper a conversa de vocês dois. Até aí, irmão, não tinha absolutamente nada. Na hora que eu falei isso, aí se você quiser incrementar, deixar bonito, você pode falar que nem os profetas do Velho Testamento, veio a minha palavra do Senhor. Mas, irmão, a coisa é simples.
Na hora que eu entrei, o Espírito Santo me moveu. Eu interrompi, botei o dedo quase na cara do Josias, falei, você tem pensado isso, 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 você tem sentido isso, isso, isso. E a sua pergunta para Deus é essa. E Deus mandou aqui para te confirmar que a resposta dele é essa. Deus abençoe e pode continuar a conversa aí. Irmão, não fazia ideia do que estava acontecendo. Depois, o Abe volta, a hora que eu já tinha terminado a minha parte, ele estava do meu lado, ele falou, Luciano, eu já vi muito fluir dos dons, mas eu nunca vi uma palavra profética como essa de hoje. Qual palavra profética? Porque eu pensei em qualquer coisa menos naquela. Fora que você foi falar comigo com o Josias. Eu falei, Luciano, ele me chamou aquela hora dizendo, tio, eu sei que está no meio da administração, mas eu preciso falar com você agora. Eu tenho sentido isso, isso, isso. Eu tenho pensado isso, isso, isso. Eu tenho uma pergunta para Deus. O Abe, na hora, disse que sentiu Deus mover, dizer, agora eu não vou te falar como tio, nem como pastor, discipulador. Eu vou te dar uma palavra que eu creio ser de Deus e Deus vai te confirmar. O Abe falou para ele. Ele falou, quando eu terminei de falar, você chegou. Ele falou, Luciano, parece que a conversa estava grampeada. Porque você falou tudo que ele falou, do jeito que ele falou. E aí você enfatizou, e a resposta é essa, e repetiu exatamente o que eu falei, e saiu. E uma hora que ele contou, eu, ouvindo ele explicar, eu falei, é que Deus me usa mesmo? Mas na hora, irmão, foi um negócio tão simples, que eu pensei, talvez seja legal. A gente tem que entender a diferença, querido, entre o processo e o resultado. Quando nós falamos dos dons, resultado, querido, vai ser espetacular. O processo é simples. E a gente tem que entender, não é só a forma como Deus fala. Nós precisamos entender, querido, a interação com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo, tem muito crente achando que avivamento é um negócio mais ou menos assim. Um dia ele vai acordar e o rio de Deus, aquele rio da visão de Ezequiel 47, que onde passa, tudo volta a viver. Né? A Bíblia diz que esse rio emana do trono de Deus. Eu gosto quando os Salmos diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu creio que é uma figura do Espírito Santo. E eu vou te dizer, irmão, o rio está correndo aqui esses dias. Creia nisso, amém? Tem crente que acha que uma manhã ele vai acordar e de repente quando ele abriu o olho espreguiçou. Deu uma enchente, o rio invadiu a vida dele. Tem muita gente, irmão, vivendo a utopia de um avivamento. Porque o que ele pôs na cabeça dele, que é o tal do avivamento, não é o que vai acontecer. Porque não é o rio, querido, que vai invadir a sua vida. De acordo com a Bíblia, é você que tem que entrar dentro do rio. É completamente diferente. Porque a gente fica de forma passiva esperando Deus fazer coisas, querido, que Ele nunca disse que faria. Outro dia eu estava ensinando sobre os dons e um irmão veio se queixar comigo. Pastor, faz 20 e tantos anos que eu sou crente, Deus nunca me deu dom. Nem dom ele falou, era dom. Deus nunca me deu dom. Eu falei, querido, você vai esperar mais 25 anos e o dom não vai chegar. Sabe por quê, querido? O dom não corre atrás de você. É você que tem que correr atrás do dom. A Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. Quem que procura o quê, querido? Não é o dom que procura você, é você que tem que procurar o dom. Você entende a diferença? O anjo aparece para Ezequiel e diz, nós vamos entrar no rio, vem comigo. Mediu 1000 côvados, meio quilômetro mais ou menos. E Ezequiel vai atrás, ele para, água no tornozelo. Eles vão embora que não é hora de parar. Irmão, água no tornozelo é para criança. Meus filhos, quando eu levava para a praia, quando pequeno, né, o mesmo no rio, eles chegavam com a água bem ali no pezinho, tinha medo de ir adiante. Mas faziam uma festa ali. Um chutava água no outro, se divertia. Mas isso aí, irmão, é para quem está num nível infantil. O anjo diz, vamos embora, não é hora de parar não. Mais 1000 côvados, mais meio quilômetro, água no joelho. Você não vê o anjo parar, irmão. Vamos embora, mais 1000 côvados, água nos lombos. Vamos embora, quando é que o anjo para? A Bíblia diz, quando chegou nas águas profundas. Aí o anjo não avança mais, mas tinha água para medir. Mas não precisa mais, porque já chegou onde deveria se chegar. Nenhum de nós que ele deveria ficar esperando o rio invadir sua vida. A gente tem que entender que a responsabilidade de entrar no rio é nossa. E que a gente não pode parar enquanto não chegar no lugar das águas profundas. Em relação aos dons, que ele é a mesma coisa. Não é o dom que vem a mim, eu que corro atrás do dom. Porque o Espírito Santo, Romanos 8, 26 diz, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza.
Essa palavra foi traduzida ajuda, em outras versões assiste. No original grego é um palavrão no sentido de ser grande. Sunanti lambanomai. É a composição de 3 outras palavras gregas, fora o mai, que é a conjugação da voz da terceira pessoa do verbo depoente. Irmãos, eu li isso em algum lugar, não faço ideia do que seja, tá bom? Mas por um momento você achou que eu era culto pra caramba, não era? Essa um dia desse, eu citei tanta palavra do grego na mensagem, o irmão falou, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu falei, o quê? Não, o senhor cita o grego. Eu falei, irmão, tem um aplicativo no meu tablet. Agora que eu ponho o dedo na palavra, abre, puxa. Aí passou a bonito, falei, puxa, o léxico da concordância do Dr. Strong. Aí eu vi a cara de decepção dele, ele falou, pastor, o senhor estragou tudo. Achei que o senhor era um homem estudado. Eu falei, pelo menos sou esperto, descobri onde tem. Essa palavra, sunanti lambanomai, ela significa pegar firme contra algo, juntamente com alguém. Esse é o significado. Se eu falasse, Ralph, me ajuda a carregar esse púlpito, o que eu estou pedindo? Pega firme, junto comigo, contra o peso. Basicamente, eu estou pedindo para ele pegar a outra ponta do peso. É assim que o Espírito Santo ajuda. Agora, tem crente, irmão, que ele quer pegar sozinho, e o Espírito Santo não participa. Não é assim que funciona. Mas tem crente que quer que o Espírito Santo carregue sozinho, e ele não pega a outra ponta do peso. Também não é assim que funciona. O fluir dos dons é uma parceria, querido, entre o homem e o Espírito Santo. Nem é só o Espírito Santo, nem é só o homem, mas são os dois. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. O fluir profético, querido, é em parte. Por que é em parte? Porque Deus nos inspira dentro do nosso conhecimento, para nos movermos com Ele num território que vai além do nosso conhecimento. Então, qual o problema de muita gente? Ou ele está esperando o Espírito Santo fazer, sozinho, ou ele muitas vezes acha que ele tem que fazer sozinho, ou ele não entende a interação. Deixa eu compartilhar com você uma coisa que me ajudou e muito. Samuel está lá no templo do Senhor, e ele ouve uma voz, chamar o quê? O seu nome, Samuel, Samuel. Irmão, aquilo não é uma imaginação. Tanto que ele não faz ideia do que realmente está acontecendo. Ele acha que é algo natural. Ele levanta, vai lá para Eli e diz, Eli, você me chamou? Ele diz, Piá, Piá para nós é o menino, moleque no Paraná, né? Ele diz, te chamei nada, vai dormir. Ele volta a deitar, ouve a voz de novo. Ele levanta e diz, Eli, o senhor me chamou? Te chamei não, meu filho, vai dormir. Daqui a pouco, terceira voz, diz, Eli, o senhor está de brincadeira comigo? Não, menino, é você que não está me deixando dormir. Ele diz, mas eu estou ouvindo alguém me chamar. Na terceira vez, o discernimento de Eli, que já estava enferrujado de não usar, de repente, acende a luzinha, e lembra de uma época em que Deus falava naquela casa, onde a palavra não era tão rara como havia se tornado agora. E ele tem um insight, ele diz, Samuel, se a voz chamar de novo, não venha me procurar mais, porque eu garanto que não sou eu que estou te chamando. Então não adianta você vir para mim. Se você ouvir essa voz chamando o seu nome de novo, você vai responder assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, irmão, vamos pensar friamente nessa instrução. Se não tiver algo de espiritual por trás disso, é uma das coisas mais estúpidas que alguém podia dar a outro como orientação. Porque mesmo se Deus não fosse onisciente, porque já sabe de tudo, será que Deus não sabe que Samuel está ouvindo? Toda hora o menino está levantando para procurar quem chamou. Então, para que ele tem que dizer para Deus que está ouvindo? Não é informativo, querido, porque Deus sabe que ele está ouvindo. Mas Eli não dá esse conselho a Samuel à toa. Ele disse, se a voz falar, você vai responder, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando ele usa o que Eli ensinou, e é isso que eu quero te dizer, querido, que o sobrenatural, o profético, os dons, é algo que pode nos ser acrescentado e onde nós podemos crescer mediante treinamento, discipulado, orientação. Quando ele faz o que Eli diz para ele que ele tinha que fazer, a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor. O que é que está por trás desse princípio? O mover do Espírito Santo, querido, se te ajudar essa ilustração, é algo parecido com um jogo de dama ou xadrez. Deus vai lá e faz um movimento. Depois que ele faz o movimento dele, ele vai esperar o seu. Enquanto você não fizer o seu, Deus não vai fazer o próximo movimento dele. Deus tentou 3 vezes, Samuel, Samuel.
Samuel não respondeu para Deus, respondeu para Eli. Eu disse, vamos tentar de novo. Mexi a peça no tabuleiro. Na terceira vez ele disse, você tem que entender como que o jogo funciona. Quando eu falo o movimento dele, você tem que fazer o seu. Quando ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve, não é informação. É a pessoa dando um passo e dizendo, eu vou interagir com o Espírito Santo. Eu estou correspondendo a essa provocação profética. E é só depois que ele faz o movimento dele, que Deus de fato o leva para onde deveria. Irmão, curiosa, coincidentemente, eu vou botar um monte de aspa nisso. Quem foi Samuel? Samuel foi o cara que levantou, o que a história, a Bíblia não fala com essa nomenclatura, o que a história chama de escola dos profetas. A partir de Samuel, você não vê mais profeta andando sozinho. Você vê profeta andando em bando. Você vê que aquela palavra que havia se tornado rara, que não era mais frequente, agora é desatada com poder na nação de Israel. Porque ele diz o que estava faltando não era Deus falar. O que estava faltando era a gente ter orientação de como interagir com ele. E Samuel começa a treinar um monte de gente. A partir de Samuel, que ele deu uma revolução no ministério profético. O que era essa escola dos profetas? Irmãos, eles não sentavam numa carteira, numa sala de aula, para ter aulas, né? Olha, a dieta do profeta, mel e gafanhoto silvestre. A forma de vestir do profeta, né? O profeta nunca está na moda, ele sempre está fora de moda, se veste da forma mais esquisita possível. Não era esse tipo de coisa que eles estudavam. Eles aprendiam o quê, querido? A interagir e corresponder com Deus. E eu comecei a entender, querido, que esses conselhos que esse pastor me deu aos 15 anos de idade, se tornaram uma das coisas mais importantes da minha vida, porque não mexeu só com a área dos dons. Aquele pastor falou, Luciano, aprenda a escutar o seu coração. Com o tempo eu descobri que Provérbios 20, 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Irmão, o lugar que Deus vai trazer luz e direção para mim e para você é no nosso espírito. É ali que o Espírito Santo fala, é ali que ele testemunha. Pode ter momento da gente ter um sonho, pode ter momento de ter uma voz audível, uma visão. Sim, querido, a Bíblia está cheia disso, desse tipo de exemplo e experiência. Mas não é só assim que acontece. A maior parte do tempo que nós vamos descobrir que o fluir de Deus é simples. E precisa da minha e da sua parte o quê? Uma interação. Então deixa eu te mostrar algo interessante na Bíblia. Eu falei que o fluir dos dons é uma parceria entre o homem e Deus. Porque a Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu falei que os dons não correm atrás da gente, a gente tem que correr atrás dos dons. Isso significa, a Bíblia diz, o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Então não é algo só nosso, mas também não é algo só dele. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo diz assim, não seja negligente com o dom que é em ti, o qual te foi dado por imposição de mãos e profecia por parte do presbitério. O que ele está dizendo? Não negligencie. Então significa o quê? Que o Espírito Santo pode querer ativar esse dom e eu não corresponder ao movimento dele. Isso é negligência. Quem está entendendo, diga amém. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Paulo não está falando do mesmo dom. O primeiro, imposição de mãos e profecia de todo o presbitério. 2 Timóteo 1,6, ele diz, reaviva, agora não é nem não ser negligente. Ele está dizendo, reacende, desperta, porque Timóteo já tinha apagado esse dom. Reaviva o dom que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Interessante que quem é que tinha que reavivar? Ele não diz, Timóteo, vai orar para ver se o Espírito Santo acende. Eu vi uma história de um pastor que estava pregando, e o marido foi sendo tomado de sono, não aguentou, postou a cabeça no ombro da mulher do lado, né, da qual ele estava sentado e dormiu no meio da mensagem. O pregador ficou indignado com o cara dormindo no sermão dele, falou para a mulher, ei, acorda seu marido. Ela falou, acorda o senhor, foi o senhor que fez ele dormir? Eu entendo que o que Paulo está falando para Timóteo aqui é algo parecido. Ele diz, desperta o dom. Por que ele está falando, você desperta, Timóteo? Ele está dizendo, foi você que fez dormir, foi você que deixou apagar, agora reacenda. Então isso significa, querido, que o dom não depende só do Espírito Santo. E é óbvio que não depende só de mim e de você. A Bíblia diz, o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. A Bíblia diz que tem um fim proveitoso. Então, eu não faço o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Mas, por outro lado, o Espírito Santo também não faz sem que eu corresponda. Entender isso, querido, para mim foi um dos maiores segredos. Por quê?
Esse pastor falou, Luciano, a suspeita profética é o primeiro movimento de Deus, é Deus te provocando. Você orando e procurando entrar naquilo é a sua correspondência. E a hora que você pega a outra ponta do peso junto com ele, que a coisa vai fluir. Esse pastor me disse, Luciano, o que eu estou te ensinando não é só para ministério nem dons, é para a sua vida. Ele falou, ouça o seu coração. Eu estou um dia andando em Campinas, estado de São Paulo, onde eu me criei. E venho passando por uma praça, era uma noite fria. Debaixo de um dos bancos da praça tinha um mendigo deitado, dormindo. Eu estava usando uma blusa de lã, que eu tinha comprado fazia pouco tempo. Durante muito tempo, a situação financeira, por não ter sido boa, né? Meu pai já foi assim, um alto executivo de uma multinacional. Quando pegou aquela crise da virada da década de 70 para 80, que foi muita gente desempregada, uma quebradeira, ele apostou num projeto que poderia ter deixado a família rica, mas o projeto não virou. Enquanto ele estava lutando para tentar fazer aquilo funcionar, ele foi queimando reserva. Eu sei que nós chegamos num momento que a coisa ficou ruim, mas ruim. Eu lembro de uma época que a gente vivia só de roupa ganha. Eu agora adolescente, com meus 15 anos de idade, trabalhando como office boy, conseguia, embora a gente tinha que juntar em casa uma parte, ajudar em casa uma parte era nosso, eu consegui juntar um dinheirinho. Um dia entrei numa loja da C&A e eu escuto um anúncio no alto-falante. Promoção no setor de inverno. Eles começaram a queima, uma liquidação no setor de inverno, porque o inverno estava acabando, eu corri para lá. Irmão, corri, a hora que eu cheguei, vi essa blusa de lã, que eu achei a coisa mais linda. Peguei, é meu, né? Consegui dar o dinheiro que eu tinha juntado, parcelei o resto. Você imagina, o cara ainda parcelar não sei quantas vezes uma blusa de lã, irmão, porque a coisa não era fácil. Mas saí todo feliz da loja. Por quê? Eu tinha comprado minha primeira blusa com meu dinheirinho suado. E eu dei um valor naquilo, irmão. Tinha noite que nem estava tão frio, eu estava suando, mas a minha blusa de lã, todo contente, orgulhoso de mim mesmo. Nesse dia que eu estou passando pelo mendigo, é uma noite fria, eu estou com a minha blusa de lã. E quando eu estou passando perto dele, olho para ele no chão, algo vem dentro de mim, não foi uma voz, não foi uma visão, mas aquilo veio forte no meu íntimo. Aqueça esse homem. E quando aquilo veio no meu coração, eu lembrei do pastor falando, escute seu coração, e eu parei de andar. Aí fiquei olhando para o mendigo, falei, Deus, se for você, querendo falar comigo, falei, vamos arrazoar juntos. Falei, nesse momento o senhor está olhando do céu e só tem um problema, que é ele que está com frio, eu não. Eu falei, imaginando que o senhor não quer que eu passe a noite abraçado com esse cara, eu vou deduzir que o senhor está pedindo a minha blusa. Eu falei, se eu der a minha blusa para ele, o senhor sabe que ele dorme no chão, na rua, em qualquer lugar. Ele não toma banho. Eu falei, em 3 dias ele acabou com essa blusa. Eu falei, hoje o senhor olha, só um está passando frio. Se eu der a blusa, daqui a 3 dias tem 2 com frio. Não resolveu nada. Aquela coisa no meu coração, aqui esse homem. Disse, Deus, eu esperei uns 3 anos para ter uma blusa dessa. E comigo dura mais uns 3 anos. Por favor, aqueça esse homem. E eu lembrar daquele pastor dizendo, escute o seu coração. Irmão, pensa numa decisão complicada, que deu uma briga interior enorme. Mas eu fui lá, acordei aquele cara, falei para ele, ei, Deus mandou aqui para te aquecer. Arranquei minha blusa, dei para ele, pegou, vestiu a blusa, virou, voltou a dormir, nem obrigado, miserável, falou. Miserável aqui, diga-se literalmente, né? Irmão, me deu uma raiva dele nem agradecer, deu uma vontade de pegar de volta, me deu nojo. E eu fiquei num misto de não sei o que eu faço, pensei, agora já foi. Mas no momento, irmão, que eu saí daquele lugar, uma realização tomou conta do meu coração que eu nunca tinha experimentado. E de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar no meu íntimo com clareza. Ele disse, se você aprender a ouvir a minha voz, o meu testemunho interior, eu vou te levar a viver uma vida extraordinária. Irmão, até hoje, são 7 anos de vida no Espírito. Meus filhos, cada vez que voltam a viagem, dizem, e aí pai, o que o senhor vai contar para nós? Eu quero dizer para você, querido, eu tenho vivido uma vida... Eu fico com dó de um crente, irmão, que vive num lugar de mediocridade.
Eu fico com dó de um crente que não sabe o que é andar nesse lugar mais intenso em Deus. Mas a maioria não chega lá porque não entende a simplicidade de corresponder com Deus. E nós precisamos entender, querido, a simplicidade dessa interação. Você não tem que sair correndo porque tem uma impressão dentro de você, Deus me disse. Você tem que ter a sabedoria de fazer a checagem, a conferência. Com o tempo você vai ganhando convicção de que aquilo que está acontecendo dentro de você é de Deus. E você pode, querido, à medida que pratique, se exercite no dom, crescer e desenvolver no dom. Pode ter momentos onde a coisa vai fluir de forma espetacular. Eu posso te contar experiências espetaculares, mas eu posso te contar algumas, querido, que foram bem simples. A maioria das pessoas me ouve falar sobre o Espírito Santo, normalmente vai me ouvir contar uma história. Já virou um clássico dos dons espirituais. Eu fiz uma viagem do interior do Paraná, onde eu morava, em Guarapuava, que foi o primeiro lugar onde eu pastoreei. Isso deve ter sido ali por 96 a 98, alguma coisa assim. Quando foi mesmo? Com certeza não foi antes de 96, não sei se foi depois. Perdão. Eu fui pregar numa igreja, estava umas 4 horas de distância, na cidade do norte do Paraná, chamada Arapongas. E a gente saiu de Guarapuava, andou mais ou menos 1 hora, saímos meio-dia, lá para 1 nós paramos numa churrascaria. E comemos, conversamos, mais comemos do que conversamos, não sei. Ficamos mais ou menos 1 hora parada lá. Que o pastor que foi comigo gostava muito de comer, irmãos, ele. Aí, isso significa que se a viagem era 4 horas, com essa parada de 1, ia levar 5. A gente saiu meio-dia, a média, a expectativa era chegar ali a partir das 5. Lá para umas 4 horas da tarde, do nada, mas do nada, me deu vontade de comer pamonha. Mas pensa numa vontade. Outro dia um cara falou, não, pastor, eu te entendo, desejo de gordo. Eu falei, não. Eu falei, desejo de gordo eu tenho o tempo todo. Eu falei, essa era uma coisa assim, no outro nível, sobrenatural. Para as irmãs que já tiveram desejo durante a gravidez, eu quero dizer que foi muito pior. Para os homens que têm o coração no bolso, na carteira, eu vou te dizer, o desespero pela pamonha era tão grande, que eu pagava R$50 uma pamonha sem titubear. Irmão, é feio falar assim, mas para tentar explicar o desespero, parece que uma coisa entrou em mim, queria comer pamonha. Pamonha, eu precisava comer pamonha, me deu um desespero. E eu falei para o outro pastor que estava dirigindo, falei, velho, você vê uma barraca de pamonha, que eu preciso comprar uma. Eu só lembro dele me olhando por cima do óculos, perguntando, e cabe? Fazia 2 horas que nós tínhamos saído da churrascaria. Eu falei, se não couber, eu levo para a viagem. Aí cada vez que eu via de longe uma barraca dessas de madeira, beira de estrada, né, eu dizia, reduz, se você passar vai ter que voltar. Mas estava fechada, uma outra fechada. Não era a época da colheita do milho. E eu sei que acabou que era perto aí das 5. A gente passou a Apucarana, para quem conhece lá, tinha 17, 18 quilômetros para chegar na Pongas. Eu já tinha praticamente desistido. Aí ele me cutuca, falou, ainda quer a pamonha? Eu falei, por quê? Ele diz, olha lá. Eu penso no outdoor gigante, pamonha. Eu falei, não, para o cara fazer um outdoor desse tamanho, tem pamonha o ano inteiro, congelada, o que for. Aí eu falei para ele, encosta. Quando ele encostou o carro, hoje duplicaram aquela rodovia, já não tem mais. Tinha essa barraca aí. Quando ele encostou o carro pelo acostamento e entrou no terreno onde eles vendiam, e eu desci do carro, a primeira coisa que eu reparei, tinha um cara encostado, eu não sei se era um muro ou uma cerca, alguma coisa que dividia o terreno. A primeira pessoa que eu reparei foi ele, e eu reparei que ele olhava fixadamente para mim. É uma forma mais bonita de dizer que o cara estava me encarando. Não tirava os olhos de mim. E aquilo me incomodou. Irmão, desde os 15 anos de idade, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu nunca mais briguei com ninguém. Mas até os 15, só Deus sabe o quanto foi. Eu cresci no subúrbio de Campinas, que no índice percentual, querido, na violência, ela ganha de Rio e São Paulo. É a segunda maior cidade de São Paulo, mas é muito violenta. Eu cresci na periferia, no subúrbio. Então, desde cedo, você aprende as leis da sobrevivência. Te olhou feio, você olha também. Te encarou, você encara de volta. Né? E, às vezes, quem chamar para a briga primeiro é o mais valente. Não é nem que quer ter a briga. Às vezes, ele quer intimidar e garantir que não vai ter. E tem hábitos que você cria que, às vezes, demora você se livrar deles. Apesar de nunca mais brigar, irmão, eu passei anos para me desintoxicar dessa encarada.
Esse mês eu quase tive uma recaída. Mas, graças a Deus, a gente está andando em vitória. E eu nem percebia, os outros começaram a falar comigo e me ajudar. Se eu visse o cara encarando, a hora que eu percebesse, eu estava retribuindo. E aí tá lá o cara na cerca me olhando, e a hora que eu vejo, fiquei olhando para ele de volta. Eu andava em direção à barraca de pamonha, sentia aquele par de olhos me seguindo, eu parava. Numa dessa andada de parado, o outro que estava comigo me deu um sinal. O que está pegando? Esse, antes de converter, irmão, assaltante de banco. Pensa num cara que sabia tudo da malandragem. Ele deu um sinal, mostrei o cara, ele olhou o cara, olhou para mim. Nessa nossa troca de olhares, entendi ele falando, qualquer coisa estamos em dois. Dois homens de Deus, né? Eu não sei o que eles pensam, mas... Eu fui até o lugar que vendia pamonha, perguntei o preço de cada coisa, escolhi o que eu queria, paguei. Mas, irmão, estou me sentindo a pessoa mais louca desse mundo. Porque eu sei que eu estou de barriga cheia, que eu não estou com fome. Mas é um desespero por aquela pamonha que eu não consigo entender. E eu comecei a pensar, falei, eu estou louco. Não, eu estou louco. Eu dizia, não, eu não estou louco, porque em tudo o resto minha mente está funcionando normal. É só com a pamonha que ela está esquisita. Não, tenho certeza que não estou louco. Eu dizia, mas nenhum louco acha que ele é louco. Então você ter a certeza que não está louco não é nenhuma garantia. Irmão, pensa num negócio que foi me dando um nó na cabeça. Aí eu estava tão apavorado, não conseguia entender aquilo, que eu falei, Deus, haveria algum motivo para você me trazer aqui que não fosse comer a pamonha? Aí eu pensei, falei, não, estou louco, botei Deus no meio da história. Mas irmão, eu fiz a pergunta sem esperar a resposta, mas a resposta veio. Porque a hora que o cara me entregou a pamonha que eu paguei, peguei ela na mão, sumiu a vontade de comer pamonha. Eu me senti maluco ainda. Aí eu falei, haveria algum motivo para eu estar aqui que não fosse comer a pamonha? E o Espírito Santo falou comigo. Não foi uma voz audível, não foi uma visão, mas veio no meu espírito. Essa pamonha não é para você. É para aquele homem para quem você estava olhando feio. Essa voz interior me disse assim, ele me pôs à prova. E ele me disse, Deus, se você existe e se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Eu pensei, se Deus estiver nisso, vai ser o máximo. Foi, mas se não tiver, vai dar rolo. Já não estava aquele clima, a gente se olhando esquisito. Aí, irmão, eu queria dizer para você que a hora que Deus falou comigo, eu falei, aleluia, amém. Eu pensei, tô louco mesmo. Olhar para o cara me olhando, olhar para a pamonha. Pensei, só tem um jeito de descobrir. Primeiro fui no meu amigo, falei, amigão, você não vai acreditar. Ele falou o quê? Eu falei, sumiu a vontade de comer pamonha. Eu só lembro dele me olhando, dizendo, agora você vai comer? Eu falei, cara, você não entendeu. Ele falou, nem tenta me explicar, você me buzinou uma hora, você vai comer essa pamonha. Aí eu pensei, não adianta explicar. Aí eu olhei pro cara, falei, mas se eu chegar lá e dizer que Deus mandou dar uma pamonha, o cara me deu uma pamonhada e o tempo fechado. Ao mesmo tempo pensar, mas qualquer coisa, nós estamos em dois. Daqui a pouco foi aqui dois coisas nenhuma, eu sou maior que o cara, eu aguento ele sozinho. E uma hora que eu falei isso, eu aguento ele sozinho, que eu lembrei. Falei, meu Deus, sou crente. Meu Deus, sou pastor. Eu não posso brigar. Aí a hora que eu lembrei, pensei, e agora? Como é que eu vou lá falar que Deus mandou eu pagar para a mãe se eu estava olhando torto? Mas aí, irmão, para ficar mais bonito, dissimulei. Mais bonito falar dissimulou do que fingiu, né? Pensei, o cara não me conhece, não sabe como eu sou. Eu vou interpretar uma personagem de que eu sou esse cara mal-humorado, que olha torto, que fala estranho, ele não sabe como eu sou. Eu pensei, só tem um jeito de saber se Deus está nisso ou não. Lembrei lá daquele conselho dos 15 anos, irmão, já era pastor. Falei, vou fazer a checagem, a conferência profética. Peguei a pamonha. Fui na direção dele, ainda olhando meio torto por cima, aquela ginga. Cheguei. Eu brinco que tem testemunho que a gente conta que é baseado em fatos reais. Você já dá uma florida. Cheguei mais ou menos perto de onde ele estava, uma distância de segurança ainda. Ainda olhando meio torto para ele, falei, e aí, pode te parecer estranho, hein? Mas Deus mandou aqui para lhe pagar uma pamonha. Por dentro, eu estava assim, ó. Por fora eu mantive a cara de paisagem. Deus mandou te pagar uma pamonha, hein? Na hora que eu falei isso, os olhos dele encheram de lágrimas. E começaram a escorrer. Eu não precisei fazer a checagem, porque ele se antecipou. Ele falou, moço, faz 3 dias que eu não como. Eu não aguento mais de fome.
Ele falou, 1 hora atrás. Quando ele falou 1 hora, eu fiz as contas, irmão. Foi exatamente a hora que me deu a vontade. Foi 1 hora atrás, eu cheguei nesse lugar, falei, Deus. Ele falou assim para mim, eu desafiei Deus. Falei, Deus, se você existe, e se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Ele falou assim, eu já estava quase desistindo e indo embora. Aí você chegou, e eu ficava olhando pensando, será que é esse? A gente vê briga onde não tem, irmão. Eu tenho um amigo meu que fala assim, cara feia para mim é fome, né? Que estava certo. Ele diz, eu não conseguia tirar os olhos do Senhor pensando, será que é esse? Eu fiquei com a vontade de enterrar minha cabeça feito um avestruz. Mas nessa hora, querido, é aquela coisa de você, Deus faz um movimento, você faz o outro. Nessa hora, o Espírito Santo falou comigo. A razão pela qual ele pediu a pamonha não era por causa da fome. O Senhor me diz, ele vem de uma igreja que ensina a ele que ele cometeu um pecado mortal para o qual não existe perdão. Basicamente, o sentenciaram ao inferno sem oportunidade de reversão. Ao me pedir a pamonha, ele não queria só matar a fome. Ao perguntar se você ainda se importa, ele não estava só querendo saber se Deus se importava com a fome dele. Aquilo me veio forte no meu espírito. Era um questionamento dizendo, você ainda me aceita e me perdoa? O Senhor falou comigo, diga o que está por trás da mensagem da pamonha. E uma hora que eu falei, você é um crente desviado da igreja assim. Esse cara chorava, ele urrava, mas foi um negócio assim, Deus veio e veio com força. Eu saí dali tão impressionado que eu não conseguia conversar com meu colega ali sobre o assunto. Nós chegamos na casa do pastor, que estava nos esperando pertinho. Quando entramos na casa dele, pensa num café colonial, Ralf. Cara, uma mesa assim. Não, que bom que você chegar, vamos tomar um café. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, nós saímos de uma churrascaria agora há pouco. A hora que eu falei isso, meu amigo Boca Grande falou, mas para parar, comprar pamonha, podia. Aí, eu com vergonha do que ele falou, porque parecia que estava mentindo, quis me explicar. Falei, não, o negócio da pamonha, me deu uma vontade de comer pamonha louca. Eu falei, quando cheguei lá e comprei a pamonha, sumiu a vontade de comer pamonha. Aí eu perguntei para Deus, Deus me disse que a pamonha não era para mim, era para o cara. Aí esse meu amigo falou, por isso você foi lá no canto? Eu falei, foi, eu dei a pamonha para ele. Mas Deus me falou isso, a hora que eu fui contando a história, o pessoal na mesa me ouvindo começou a se emocionar. A mulher do pastor chegou a chorar. Meu Deus, que coisa linda! Só que, irmão, nessa hora que eu vi todo mundo emocionado, eu me lembrei de quando eu fui batizado do Espírito Santo, alguém falou, você quer ser uma águia? Anda com as águias. Quer ser uma galinha? Fica com elas. Eu falei, eu tenho que colar nos homens que estão voando alto. E eu comecei, irmão, ir atrás de tudo quanto é culto, reunião, onde tinha homem de Deus movendo nos dons. Eu dizia, eu quero aprender com esses caras. E eu comecei a sair do meio tradicional, não só para o carismático, avivado, mas para o meio pentecostal. Eu gostava de ver os pregadores pentecostais, porque os caras assim pregavam inflamados, e eu ficava sentado ali, eu vou voar, não é? Não dá essa sensação? Tem uns caras que, daqui a pouco você diz, ok, dê mais um grito, eu vou voar. Né? E eu amava ouvir esses caras, mas quando eles davam os testemunhos, eu tinha um misto de tristeza com alegria. Alegria porque eu pensava, que bom que ele experimentou. A tristeza eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Porque o que os caras contavam era tudo espetacular demais para mim, irmão. Eu acreditava que eles tinham algo, mas eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Nessa hora, enquanto eu estou contando a história, eu me lembrei disso. Por quê? Depois que eu comecei a andar com alguns desses camaradas, eu via que as histórias que eles contavam no púlpito era verdade, não é que era mentira. Eles só não eram sinceros sobre o processo. E não é nem questão de ser sincero, porque não era nem o propósito. Né? Então talvez eles contavam de forma objetiva, dizendo como foi o resultado final, mas não detalhava o processo. E eu percebi, querido, que quando você conta só o resultado, a história sempre parece mais espetacular do que foi. Então eu contando para você o processo, será que eu estou louco? Será que é Deus? Será que não é? Vou ou não vou? É uma história. Agora eu posso contar a mesma história, e me perdoe, eu vou fazer a versão pentecostal. Não é deboche, irmãos. Eu amo até hoje os pregadores canela de fogo. Mas a escola pentecostal, ela deixa tudo muito espetacular, porque vai direto no processo.
Sem contar as habilidades de narração apaixonadas. Então, a versão pentecostal da história da pamonha seria mais ou menos assim. Estava eu a viajar, aleluia, quando o Espírito do Deus vivo me dirigiu a parar numa barraca de pamonha. Tem que dar uma choradinha no fim. Pamonha. Tendo eu ali parado, o Espírito de Deus me diz, filho, tem que chamar de filho, esta pamonha não é para ti, é para ele. E aí, irmão, você pode deixar um negócio assim, baseado em fatos reais. Agora, se eu contar desse jeito a revelação, a maioria vai olhar e dizer, isso nunca vai acontecer comigo. Não é verdade? Agora, se eu falar que eu fiquei ali, será que eu estou louco? Não estou. Será que é Deus ou não é? Você vai dizer, ei, isso aí acontece comigo. É verdade ou não é? Porque o problema, irmão, é que nós não treinamos as pessoas para o processo. E o resultado que deveria nos inspirar nos desanima, porque a gente acha que está longe. Quem está entendendo, diga amém. O que eu quero te mostrar a partir de amanhã, querida, à medida que falamos de cada dom, eu vou dar exemplos do Velho Testamento, do Novo Testamento. Eu vou contar experiências minhas, de amigos próximos. Mas eu vou tentar ao mesmo tempo, querido, te mostrar que o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. Tinha um colega que sempre me dizia o seguinte, ele dizia, você é o Mr. M dos dons espirituais. Não sei quando se lembra do Mr. M que estragava a graça dos mágicos toda, né? Tirava a graça. Ele falava para mim, você é o Mr. M dos dons espirituais, acaba com a graça toda, né? Porque a gente vê que não é esse espetáculo todo. Irmão, eu quero te mostrar que os dons são simples, mas que nós podemos vivê-lo de uma forma impactante. Tem muita gente, querido, que acha que ouvir Deus é algo distante. Deixa eu te dizer, você vai ter um treino todo culto. Quando chegar a hora da oferta, você tem um treino todo culto. Algo dentro de você parece dizer, dá nada não. Dá essa menorzinha aí, ó. E tem uma outra coisa dentro de você que diz, dá sim, dá o seu melhor. Outro dia eu falando para um irmão, falei, considerando que você já sabe quem é você falando, seu avarento, falei para ele. Eu falei, quem que você acha que é a outra voz dentro de você? Dizendo para você dar sim, dar o seu melhor. Ele querendo desconversar, falou, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Para querer que você oferte. Eu estava ensinando um dia sobre isso numa escola, um rapaz me procurou no fim e falou, pastor, acho que foi no intervalo. Ele falou, que Deus fala, eu não posso negar, está na Bíblia. Jesus falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas ele falou assim, no reino natural não tem gente surda? Eu falei, tem. Ele falou, então, no reino espiritual eu acho que eu sou surdo. Então não é que Deus não fala, mas eu sou surdo, não ouço. Porque ele falou, pastor, não rola, comigo não rola esse negócio. Na hora que ele está me falando isso, o Espírito Santo me trouxe uma palavra de conhecimento. E me orientou e disse, pergunta para ele, há quantas noites ele já vem acordando às 3 da madrugada em ponto? Falei, desculpa te interromper, eu vou te fazer uma pergunta. Há quantas noites você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregalou os olhos, como é que o senhor sabe? Falei, há quantas noites? Ele falou, pastor, eu nem sei dizer quantas, são várias. Eu falei, o que acontece? Ele falou, pastor, eu estou lá deitado, dormindo, de repente, pum, abri o olho e estou acordado. Aí eu olho no relógio, é 3 da manhã em ponto. Falei, o que você sente essa hora? Falei, pastor, eu sinto vontade de orar. Falei, o que você faz? Falei, pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Falei para ele, seu problema não é surdez espiritual. Falei para ele, seu problema é estupidez espiritual. Sabe por quê, querido? A maioria de nós acha que só é Deus chamando se a gente ouvir uma voz de trombeta. Irmão, não vou muito longe. Janeiro desse ano, de 2015. Eu tinha pregado no Nordeste, virei domingo para segunda, a noite toda dentro do avião, sem viajar. Cheguei em casa, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, todo mundo querendo me ver, não pude dormir. Tive um dia corrido com todo mundo, não parei, irmão. Fui deitar à meia-noite. Mas pensa num cara morto, estragado de sono. Falei para minha esposa, falei, meu amor, não vou fazer nada amanhã cedo. Falei para ela, eu pus o despertador meio-dia, para eu não perder o dia. Eu falei, não deixa ninguém me acordar. Irmão, fiz todo o meu ritual de proteção ao sono e deitei e dormi. De repente, pam, abri o olho, olhei para a janela escuro. Eu costumo dormir, né, com ela escura, às vezes, claro, irmão, mas acordar escuro é difícil. Aí eu olhei escuro, passei a mão no celular, olhei 2 da manhã. Falei, não. E eu não sentia sono nenhum.
Eu falei, não pode ser que depois de uma noite em claro eu dormi só 2 horas. Não! E aí rola para um lado, para o outro. Lembrava tudo que eu falava para meu filho, fica quietinho. Irmão, aquele sono não vinha. Levantei, respondi uns e-mails, falei, se eu ligar o computador, aquela tela vai me dar sono. Né? Nada disso, voltei, rola para um lado, para o outro, fica quietinho, nada. Puxei meu celular, eu tenho um jogo de sudoku, daqueles preencher número. Pensa num negócio que me dá sono, irmão, o tal do sudoku. E aí fiz uns 4 daquele, não vinha o sono. Rola para um lado para o outro, fica quietinho. Uma hora que eu olhei no celular, 3 da manhã, já estava 1 hora acordado. Aí eu fui orar, falei, Deus, por favor, eu preciso do sono. Falei, se eu não dormir, vou ficar louco, o Senhor sabe disso. Me devolva esse sono, me ajuda, que eu não sei o que aconteceu com ele. A hora que eu comecei a orar, 1 hora depois, o Espírito Santo falou comigo, eu te acordei. E ele me disse, você já perdeu 1 hora. Falei, então vamos lá. Ergui uma mão, outra mão, e comecei a orar, sentado na cama. Irmão, foram segundos. Parece que alguém apertou um botão para ativar o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto. Eu não conseguia segurar o choro. Eu tentando falar em línguas baixinhas, acordei minha mulher as 3 vezes. Eu quer saber, levantei, fechei a porta do banheiro, sentei no chão no escuro. Comecei a adorar a Deus. O Espírito Santo começou a me guiar, a interceder pelos meus discípulos, os pastores. Irmão, aquele negócio foi assim, eu pensei, não, esses 20 minutos foram ótimos. A hora que eu olhei no relógio era 5 da manhã. Deitei, dormi, irmão, e acordei novinho em folha. Deixa eu te dizer, a gente deixa de perceber a forma simples do Espírito Santo lidar conosco. E a gente acaba abortando muita coisa porque não só é Deus se for espetacular. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, como é que eu sei, como é que eu posso saber que é o Espírito Santo falando? Deixa eu te dar exemplos que você já deve ter passado. Está acabando, tá, irmãos? Nós estamos que nem um avião que diz, entramos em procedimento de descida. Aí você já acha que o aeroporto está ali, leva uns 20 minutos. A gente entrou em procedimento de descida há uns 10 minutos já, tá, irmão? Põe seu cinto, puxe o encosto da cadeira no lugar de volta. O que mais que eles mandam fazer? Fecha a mesinha. Ok. Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vai longe, olha. Isso que eu estou sem dormir. Irmãos, eu estou tentando ganhar tempo porque amanhã vai ser um dia especial, acredite. Amém? Eu só preciso lembrar o que eu estava falando. Claro. Vou dar um exemplo que você já deve ter passado. De repente você está numa roda de conversa. Do trabalho, da escola. E alguém começou a contar piada suja. Antigamente a gente daria esse exemplo dizendo que é só os homens. Hoje, infelizmente, é com homem e com mulher. Você esquece de dizer que é crente. Você esquece que não deveria estar ouvindo e prestando seu ouvido para aquilo. Você ainda não aguenta e ri, porque algumas dessas coisas são sujas, mas são engraçadas junto. Mas quando você sai daquela conversa, tem um desconforto dentro de você. Você não ouviu uma voz, você não teve uma visão, mas quando você sai tem um desconforto, algo parece sugerir fortemente. Esse não é o seu lugar, não é a maneira como você deveria ter se conduzido. Quem que está mexendo dentro de você, querido? A menos que você seja um esquizofrênico sofrendo de alto grau de dupla personalidade, para estar você discutindo com você mesmo. Quem que está falando dentro de você? É o Espírito Santo. Agora, é uma voz? Não. Tem hora que a gente acha que é a gente pensando. Tem hora que a gente acha que é a gente sentindo. A diferença é que essa coisa tem muita personalidade. Você está no seu quarto, no momento de oração. E aí o Espírito Santo aproveita aquela hora que você está bem quebrantado. E ele mexe com um assunto que sempre deveria ser parte da nossa vida de oração, perdão. Jesus ensinou a dizer, eu perdoo os meus ofensores, né? Eu quero que o Senhor me perdoe como eu perdoo os que têm me ofendido. E aí Deus faz lembrar que você está magoado com alguém. Aí vem algo forte no seu coração, perdoa. Você diz, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Talvez perdoe se vier rastejando, mendigando e olhe lá. Você está lá, coração duro. Mas algo dentro de você começa a sugerir fortemente. Passa por cima disso. Deixa para lá. Lembra de quantos bons momentos vocês já tiveram juntos. Não, mas não sei o quê. E você, irmão, daqui a pouco parece estar discutindo com você mesmo.
Mas em algum momento na oração, se você foi sensível, você se quebranta, você chora, diz, quer saber? Tá bom, em nome de Jesus eu perdoo. O que é que estava acontecendo dentro de você? O Espírito Santo. Uma maneira dele nos guiar é simples, e a gente precisa se exercitar nisso. Eu não estou dizendo que todo dia você vai atravessar a rua, você tem que orar antes. Deus, eu quero a confirmação se eu passo aqui ou se eu passo ali. Porque tem gente que banaliza o profético. Eu não estou dizendo, querido, que todo dia você tem que ficar na frente do guarda-roupa orando para Deus dizer qual é a roupa que você vai colocar. Apesar que eu acho que algumas irmãs tinham que orar um pouquinho mais. Hashtag fica a dica. Mas no dia a dia, querido, oportunidades vão surgir. Meus filhos, querido, eu tenho uma menina de 13 anos, um menino de 16. Eles têm muita experiência no profético. Porque eles cresceram num ambiente onde nada disso era fantasioso, espetacular, era simples. Eles cresceram vendo os pais movendo os dons, perguntando, mas pai, como que é isso? E a gente conversando com eles. Eu brinco de vez em quando, falando do meu filho, que ele está virando um caçador de garçom, irmão. A gente não pode mais ir em restaurante. Que daqui a pouco está lá ele entregando revelação, palavra para os caras. Eu lembro de um dia, estava eu, um profeta, ministrando na nossa igreja. Nós estamos ali jantando, vem minha família junto. Estamos se divertindo, descontraindo, rindo, cantando piada. Daqui a pouco está um garçom passando, meu filho, garçom, só um instante. E aquilo me chamou a atenção. Ele era mais novo do que eu lembro que sempre dizia, pai, me pede um suco. Eu dizia, pede você, meu filho. Né? E esse dia, quando ele chamou, eu olhei e falei, mas suco tem, comida tem, está tudo aí, o que ele quer? E eu fiquei de olho. Quando o garçom chegou perto, ele falou, posso te fazer uma pergunta? O cara falou, pode. Ele falou assim, você já é crente? O cara falou, ainda não. Ele falou, respondeu direitinho, ainda não. Porque você está jurado, velho, você vai cair. É uma questão de tempo. Porque a sua mulher que é crente, Deus está me dizendo que ela ora por você todo dia. O cara levou um susto, falou, é verdade, minha mulher é crente, todo dia que eu chego em casa ela está de joelho, orando pela minha conversão. Aí meu filho olhou para ele e falou, mas ela não está orando só pela sua conversão, ela está orando pelo seu problema com a bebida. Irmão, quando eu falei isso, quase que eu dei um tapa na boca, o menino tem a morte. O cara parece que o cara levou um soco na boca do estômago, a reação dele foi muito forte. Ele falou, pois olha, sempre que alguém fala que eu sou alcoólatra, eu fico negando, dizendo que eu bebo o que eu quero, que não é algo que me controla, eu controlo ele. Mas agora que você está falando isso, eu estou sentindo um aperto no meu coração e parece que eu preciso reconhecer que eu sou um alcoólatra mesmo e que eu estou com um problema. Meu filho olhou para ele e falou, mas Deus tem ouvido a oração da sua esposa. E você não só vai ser liberto da bebida, como você vai converter a ele. E tem mais. Ele disse que você sempre fala para ela, se um dia eu converter, eu não vou para a sua igreja. Ele falou, é verdade. Ele falou, pois você vai para a igreja dela. Aí eu vi o cara assim, segurando as lágrimas e tal. Eu tenho visto isso com frequência. Outro dia estava não sei onde, sumiu meu filho da mesa. Eu falei, cadê Israel? Ele falou, foi para o banheiro, eu acho. Eu falei, não, banheiro para cá não saiu. Ah, onde foi? Eu falei, o menino é grande, não temos que preocupar. Mas daqui a pouco ele volta. Eu falei, filho, onde você foi? Fui executar uma missão que o pai me deu. Ele não falou nada, eu achei engraçado, ficou por isso. Daqui a pouco chega um garçom, todo emocionado. Ô pai, menino aí, seu filho? É meu filho. O senhor está de parabéns aí, viu? Dá licença, meu. Estava ali no canto, pensando umas coisas, falando com Deus sozinho, eu na minha cabeça. Pô, o moleque não me chega dizendo tudo que eu estou pensando. Que isso, velho? Menino bom esse, hein? Menino bom. Nós podemos aprender, querido, a deixar tudo isso mais simples. E a partir de amanhã, com a graça de Deus, nós vamos te ajudar. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Em Atos 11, já dá um alívio, um psicológico assim. Pô, eu falo mais 10 minutos com você em pé. Em Atos 11, 27, Ralph, a Bíblia fala de um profeta, Ágabo. O cara era profeta há mais de metro. A Bíblia diz assim, que ele dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome. Sabe o que eu comecei a descobrir na Bíblia? Que mesmo esses profetas, nem sempre eles vinham da forma mais espetacular. Dava a entender, Atos 11, 27, pelo Espírito.
Paulo diz para Timóteo, reaviva o dom que é em ti. Irmão, por que o dom apagou na vida de Timóteo? Versículo seguinte, 2 Timóteo 1,7 diz, por quê? Faz tempo que eu fugi da escola, irmão, mas eu ainda lembro uma coisa, porque é uma palavra de ligação, e tem uma afirmação que foi feita antes, e a explicação que vem depois. Reaviva o dom, por quê? Porque Deus não deu espírito de medo, mas de ousadia. Timóteo, por que você apagou o dom? Você está com medo. Por que você está com medo, Timóteo? Sabe quando eu e você operamos no dom, dá um choque estilo 220, depois a gente fica com medo do dom? Não. Qual é o nosso medo, irmão? Qual é o medo de todo mundo? Nosso medo é, vai que eu acho que é Deus e não é. Vai que eu entrei numa viagem na minha cabeça e me lasco e passo vergonha depois. Esse é o nosso medo, querido. O dom não dá medo. O medo é a gente se equivocar. Agora, se um cara que andou colado em Paulo, um dos maiores gigantes, lidava com os dons com essa simplicidade de será que é ou não é? Irmão, você acha que comigo, com você vai ser diferente? Você acha que nós vamos ser melhor que esses caras? Os dons são simples. O que a gente precisa aprender, querido, é interagir. E aí Paulo está dizendo para Timóteo, Deus deu espírito de ousadia. Tipo, seja atrevido, Timóteo. Seja corajoso. Em Romanos 12, a Bíblia diz, o que profetiza, faz segundo a medida de fé. É por isso que a gente tem que ir se exercitando, querido, porque nós vamos ganhando confiança. Eu tenho visto meus filhos crescer, como eu falei antes na palavra profética. Por quê, irmão? Porque em momentos que eles não tinham certeza, chegaram com muito jeito. E foram ganhando cada vez mais convicção de que aquele momento era Deus falando, era Deus fazendo. Pode ter momentos que a coisa fique muito espetacular, mas o que a gente tem que esperar, querido, é que só o resultado é que termine espetacular. Que o processo seja simples. Amém?